Estamos de volta no segundo bloco do programa Direitos e Deveres Cidadania e Ação, hoje com o Dr. Lincoln Andrade de Moura, juiz da 10ª Vara Civil de Guarulhos e juiz-diretor do Fórum também. Dr. Lincoln, falamos há pouco sobre o novo PROED do Fórum, que parece um pouco distante, mas também temos uma outra questão, que é o número de varas, as serventias aqui em Guarulhos. A Vara Civil faz um certo tempo que não criou o juizado há pouco tempo, especial criminal. Como o senhor vê essa questão? É suficiente o número de varas? A estrutura das varas está correta? Talvez mais juízes? Veja, a insuficiência do número de varas é uma realidade já identificada pelo menos desde o ano de 2000. Nós tivemos a lei complementar 877 de 2000, a lei complementar estadual. Ela criou varas aqui para a comarca de Guarulhos. São 14 varas cíveis previstas aqui para a comarca de Guarulhos, 10 varas criminais, para falar só desse número. E atualmente nós temos 10 varas cíveis instaladas e 6 varas criminais. Então temos aí, desde 2000, essa realidade constatada em 2000, estamos em 2016 e o número permanece o mesmo. Mas sem espaço não tem nem onde colocar as varas. Né? Esse é um primeiro problema, que é a estrutura. Então, o que se conta? O avanço do sistema de informática, do sistema SAGE, a digitalização dos processos. Com a digitalização dos processos, nós temos a possibilidade de reduzir os espaços. Esse é o futuro. Realmente, esse é o futuro. O que precisamos com urgência? Isto é Guarulhos e basicamente o estado inteiro. Nós precisamos de assistentes judiciários, precisamos de juízes auxiliares e principalmente, tão importante quanto, nós precisamos de servidores que não são mais aqueles servidores da década de 70, da década de 60, que estavam acostumados a bater carimbo, decoravam uma apostila e aí vinham trabalhar no judiciário. Eles precisam agora ter uma formação melhor para que compreendam o que estão fazendo. Para que não fiquemos tanto na dependência de um assistente, de um juiz auxiliar, porque é caro isto. Criar vara também é muito caro. Você cria uma vara, você tem que criar toda a estrutura, tem que ter funcionário, tem que ter rede lógica, tem que ter... Isso é caro. Então, quer dizer, o avanço da tecnologia, quem sabe, nos permitirá trabalhar com melhor eficiência, com menos custo. Esse e até com menos gente. Exato. Precisamos de pessoas bem preparadas, tanto para lidar com a informática, quanto para lidar com o procedimento. Isso é que se vai necessário. O carimbador hoje não nos auxilia, não tem mais ficar aquela pessoa que ficava antes cosendo os autos, costurando, grampeando, numerando. Isso não precisa mais, isso não precisa mais. Doutor Lincoln, o novo CVC que entrou em vigor agora em dia 18 de março desse ano, ele tem um destaque especial para a conciliação e para a mediação, como uma forma de resolver os conflitos com mais rapidez. Como é que o senhor vê essa questão? O novo código realmente está atendendo isso? Existe uma boa vontade nesse sentido? Como é que está fluindo a coisa? Veja, a conciliação realmente é algo que traz a celeridade e acho que traz algo muito importante, que é a segurança, porque não existe decisão melhor cumprida do que aquela ajustada entre as partes. Ela basicamente, a conciliação, a mediação, ela serve para colocar uma solução muito eficiente para as demandas. As partes cumprem, no mais das vezes, o que elas se prontificam a fazer. É muito mais eficiente do que uma decisão imposta por um terceiro, no caso, um juiz. Então, realmente, esse é o futuro. No que se refere à boa vontade, puxa vida, realmente nós temos os juízes absolutamente interessados em que as conciliações elas sejam realizadas da forma com a maior brevidade e em maior número possível. Existem, todavia, obstáculos estruturais. Só para que os senhores tenham ideia, agora com o novo Código de Processo Civil, nós temos a audiência de tentativa de conciliação e tentativa de mediação. São 10 varas cíveis. Essas audiências de tentativa de conciliação e mediação são levadas para o Centro Judicial de Solução de Conflitos. São CJUSCs, conhecido como CJUSC. Exatamente. E, basicamente, originalmente nós tínhamos a possibilidade, eles tinham capacidade de receber 4 processos para encaixar na semana para fazer a conciliação. 4. Então, 4 processos por vara por semana
para a conciliação. Significa que, com uma distribuição de mais ou menos 250 processos por mês, com uma distribuição de um mês em uma vara, o Sejusc já estaria ocupado por basicamente um ano. Então, quer dizer, a pauta iria se perpetuar para 2017, 2018 e assim por diante. Então, é necessário, então, quando o juiz recebe, ele quer acordo. Todo mundo quer acordo. Só que isso tem que ser interpretado de acordo com a finalidade constitucional, com a finalidade da lei. O acordo vem para a mediação, a conciliação tem que ser algo útil, tem que ser algo efetivo. Não pode servir, por conta da sua morosidade, apenas para uma perpetuação do processo, que é justamente o que se combate. Então, diante dessa realidade, o juiz tem que ser realista. Ele tem que interpretar, olha, aqui não tem como. Né? Por isso que, de vez em quando, nós temos situações em que, não obstante se encontre lá a necessidade de que ambas as partes não tenham interesse na audiência de mediação e conciliação para que essa diligência não seja feita, às vezes a parte, o autor manifestando desde logo o seu desinteresse no acordo, o juiz deixa de marcar. Porque se ele está desinteressado e a pauta se estende para 1, 2 anos, torna-se contraprodutiva a realização dessa audiência. Quantas unidades de Sejusc que nós temos na cidade? Olha, Sejusc que nós temos ali na Avenida São Luís, número 315, aqui na Vila Rosália. Né? Que é justamente na FIG Unimesp. Né? Então, quer dizer, é uma estrutura ainda pequena, ainda tímida, diante da demanda que nós temos. Aqui na UNG não tem um? Aqui na UNG UNG tem a placa. Tem a placa lá? Tem. Então, parece que talvez esteja criado. Aliás, né? é aqui na rua, nessa rua mesmo. Oficialmente, olhando no site do Tribunal de Justiça, nós só vemos o endereço da... Então, é bem que está em fase de instalação, mas ainda hoje, quando vinha para gravar aqui, eu vi uma placa ali, Sejusc. Olha que interessante. Mas são dois só. Imagine que para uma cidade com cerca de 1.300.000 habitantes, é muito pequeno. E alguém pode ir diretamente no Sejusc também tentar fazer um acordo. É super simples, né? A pessoa interessada, ela vai até o Sejusc. É importante que ela leve toda a documentação necessária, ela já leve todos os documentos pessoais, documentos que sirvam para uma indicação do que é o problema, uma boa compreensão do que é a causa, né? Ao chegar no Sejusc, essa informação ela é recebida, anotada, expede-se uma carta convite, né, para que a parte contrária, então, seja chamada e que juntos, então, se alcance uma conciliação. Se a conciliação é alcançada, isso é levado para o juiz homologa o acordo, isso vale, vamos dizer assim, como se fosse um cheque, é um título executivo judicial e pode ser levado a cumprimento na hipótese de não observância de algumas das obrigações assumidas. Né? Essa é uma informação interessante para o telespectador, porque eu tenho visto gente falar assim, não, mas lá no Sejusc não tem juiz. Não, ele não é atendido pelo juiz, mas o que é lá acordado passa para a homologação judicial. E se tiver inconformidade com o que está na lei, se não tiver nada que contraria a lei, o juiz certamente vai homologar, né? Inclusive questões da área da família. Inclusive questões que envolvem interesses incapazes, questões em que há participação do Ministério Público. Nesse tipo de situação, a única diferença é que antes de avançar para a homologação do juiz, vai para o Ministério Público para que ele, obviamente, exare o seu parecer. Né? Muito bem. Bom, doutor Lincoln, nós tivemos a instalação do processo eletrônico, né? Temos o SAJ hoje em dia aqui em São Paulo, e isso acabou dinamizando um pouco o judiciário. Mas algumas atividades ainda não são automáticas, como juntada de petição, que é da manual, e algumas outras como escaneata de audiência. Né? O senhor acha como positivo essa implantação? Melhorou a eficiência da justiça ou acabou atrapalhando porque funcionários não treinados agora têm que usar o computador? Veja, a informática é o futuro. Né? Não há como retroceder nesse avanço, né? Nessa linha. Nós votamos por meio de um sistema de informática, nós temos urnas eletrônicas, né? Nós trabalhamos utilizando recursos de informática.
né? O judiciário... Nós fazemos operações bancárias Sim, eletrônicas, né? É um enter e pronto, o seu dinheiro daqui está lá. Então não tem como retroceder nisto, né? É claro que com a informatização, algumas mazelas que talvez estivessem escondidas, elas acabam surgindo. Antes fazia sentido termos escreventes muito hábeis no manuseio de capas, na colocação de plásticos, né? De juntar fisicamente documentos do processo. Esse tipo de pessoa, ultimamente, realmente ele não tem mais utilidade, não é mais eficiente. É necessário, portanto, que tenhamos pessoas aptas a trabalhar com o processo digital, né? E aí nós temos iniciativas do Tribunal de Justiça, Justiça Bandeirante, etc., que vem treinando os serventuários nesse sentido, né? E, é claro, precisamos de serventuários que entendam o que façam, porque agora eles são demandados em questões que implicam com relação a dar o correto andamento ao procedimento. O sistema ele ainda não proporciona uma automatização clara das fases seguintes do procedimento. É necessário que o escrevente ele direcione, ele acabe indicando o caminho correto. E para que isso seja feito de forma adequada, Dr. Clóvis, Dr. Prats, é necessário que o escrevente saiba o que está fazendo. Doutor Lincoln, é uma pena porque já está quase acabando o nosso tempo, mas eu queria só colocar uma última questão para o senhor, até para fazer uma reflexão com a gente. Nós temos aí o problema da morosidade da justiça, que é uma coisa que é um problema recorrente, e todo mundo sabe que a justiça é lenta, Muito bem. O processo eletrônico, de certa forma, tende a dar uma acelerada e melhorar essa questão. Mas eu vejo um problema ainda muito sério a nível de tribunais superiores, né? Nós temos aí um recurso especial ou um recurso extraordinário interposto contra um acórdão de julgamento de uma apelação, que aí ele não é recebido por falta de algum pressuposto, aí vem a questão de um agravo de instrumento, e nós temos percebido que esse agravo de instrumento, e na prática eu tenho casos concretos disso, está demorando 3, 4 anos para o agravo ser julgado e dizer assim, não conheço. E depois desse não conheço, ainda vem um outro agravo regimental para tentar levar isso. E o recurso especial mesmo não é julgado, porque normalmente se não foi recebido, dificilmente vai ser julgado. Então, nos tribunais superiores a coisa está travado. A gente demora, depois de ganhar uma ação, de confirmar no tribunal, demora 5, 6, 7 anos para ter uma resposta final. O que pode ser feito para isso, na sua reflexão? Porque eu acho que isso também afeta a vida do juiz. Porque, primeiro, ninguém vai lá em Brasília reclamar. Reclama para o advogado. O advogado conversa com o juiz. E o juiz fala, mas não sou eu. O que a gente pode fazer? Se é que pode fazer. Não, eu acho que existe coisa, talvez uma mudança. Veja, não é, professor Clóvis, na minha opinião, uma mudança tópica, né? É uma mudança de cultura, uma mudança de procedimento, é uma mudança talvez realmente estrutural, né? Porque, veja, temos muitas demandas avançando ao judiciário, né? Eu atuei em comarcas em que basicamente nós tínhamos quase um processo por habitante. Você veja o tamanho da litigiosidade. Isso reflete em todas as instâncias, inclusive nos tribunais superiores. Nós temos uma Constituição com mais de 200 artigos, e quer dizer, é muito foco, né? É muito tema para ser atingido, né? Então é muita violação que pode realmente atingir o texto constitucional. Isso acaba refletindo no número de demandas. Mudanças, me parece que a primeira mudança a ser feita é a mudança cultural, né? Temos que aprender a agirmos de uma forma mais solidária, mais justa com o próximo, mais responsável com o próximo. Isso já seria um fator muito importante para que tenhamos aí uma redução das demandas como um todo, né? Enquanto isto, as medidas tomadas são aquelas basicamente incorporadas no Código de Processo Civil, né? Então, por exemplo, decisões superiores devem ser respeitadas pelas instâncias inferiores,
né, com possibilidade até de indeferimento liminar. Os recursos repetitivos. Recursos repetitivos, súmulas vinculantes, né? Possibilidade de decisões monocráticas pelos relatores em que eles basicamente julgam, né? Eles monocraticamente julgando uma né? decisão uma que decisão seria de uma que Câmara. exatamente, né? Então, quer dizer, esses basicamente são os meios, infelizmente. Rodrigo, é uma pena, viu? Certamente o Dr. Lincoln vai ter que voltar daqui 2 meses, 3 Poxa, que meses, alegria, sei lá eu, que alegria. para a gente continuar conversando sobre outras questões aí, né? Com certeza. Finaliza, então. E até consultas às vezes, né? Consulta não, o juiz não dá consulta. Dr. Lincoln, muito obrigado pela presença no nosso programa. Obrigado. Foi muito esclarecedor para nós e também para os telespectadores e para a plateia que está aqui nos assistindo hoje. Tenho certeza de que o senhor exerce muito bem a atividade na 10ª vara, até pelo histórico da vara que o senhor assumiu, né? Que foi muito complicado o histórico desse cartório e tem feito um trabalho muito bom. Nós agradecemos aqui em nome dos advogados pela presença. E também ao nosso telespectador que assistiu a nossa entrevista de hoje. Semana que vem voltamos às 22 horas no domingo e esse programa é reprisado na terça-feira, 7h30, na TV Destaque. Muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, até a semana que vem. Dr. Lincoln, uma alegria de tê-lo conosco. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. União entre advogados, promotores, juízes, entre todos os protagonistas e resolveremos todos esses problemas. Muito bem.